Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Dando continuidade às dificuldades que o menino Francisco Cândido Xavier passou na sua infância, hoje nós vamos ver um conselho materno. Na verdade, é um momento de muita dificuldade que aquela criança passou junto à sua madrinha, Dona Rita. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Nós estamos usando como fonte para os nossos programas o livro Lindos Casos de Chico Xavier, que foi escrito pelo professor Ramiro Gama e publicado pela LAC, aqui de São Paulo. É verdade, André. Além disso, é uma das obras mais fidedignas quando se fala do médium Francisco Cândido Xavier. Por quê? O professor Ramiro Gama era um amigo pessoal de Chico Xavier. E ele ia para Pedro Leopoldo e o Chico transcrevia a ele, na íntegra, as dificuldades que ele teve. Então, na verdade, foi um livro de autobiografia, podemos dizer assim, porque foi o Chico que participou diretamente contando as narrativas, inclusive nos seus pormenores. E eu gostaria de deixar aos queridos ouvintes que não acompanharam os nossos programas anteriores, estão disponíveis no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai ver a playlist do programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Entre em contato comigo e com o Sérgio através do WhatsApp 19 997 782794 ou através do e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilardandré2@yahoo.com.br. Conselho materno, na verdade, foi uma orientação que a mãe de Chico, Maria João de Deus, deu quando ela já havia desencarnado. Todos sabem que quando Chico perdeu a sua mãe, no bom sentido falando, quando a mãe desencarnou, Chico foi morar com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. Dona Rita de Cássia, todos nós sabemos que era um ser bastante obsedada. Era uma criatura que passava por altos e baixos, mas com isso Chico Xavier sofreu muito. Quando Chico Xavier chegou com 5 anos de idade à casa de Dona Rita, ali já estava um outro filho adotivo de Dona Rita, com o nome de Moacir. Essa criança mais ou menos se apresentava de 11 a 12 anos. Moacir, certa feita, trazia uma ferida larga na perna, quando a Dona Rita mandou chamar uma senhora chamada Ana Batista, ali da região, chamado Matuto. Dona Ana olhou aquela ferida e ela disse então que teria que haver uma simpatia. Perguntou a Dona Rita de Cássia, qual a simpatia? Então ela disse, uma criança deva lamber esta ferida por 3 sextas-feiras consecutivas, toda manhã em jejum. Ela olhou para o Chico e fez uma pergunta. Chico serve? A benzedeira observou e declarou, muito bem lembrado. Imaginemos nós, André, Chico Xavier, diante de uma situação, uma criança, tendo a orientação de que iria por 3 sextas-feiras lamber uma ferida. Nós já vimos nos programas anteriores que Chico apanhava de 2 a 3 vezes por dia de vara de marmelo. Além disso, toda noite, Dona Rita, não satisfeita, pendurava no ventre garfos para que ele pudesse dormir assim, com esse sofrimento. E além disso, Chico chegava a ficar 2, 3 dias sem comer. E agora teria que lamber uma ferida. Quando nós lemos os livros falando do cristianismo primitivo, livros também trazidos pelas mãos de Chico Xavier, como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, nós olhamos que todos os cristãos daquela época ou foram martirizados, ridicularizados em praça pública. Paulo não tinha uma cidade que ele ia que não apanhava,
que ele não era açoitado. Mas é interessante que poucas pessoas, inclusive no cristianismo primitivo, teve uma infância difícil como a do Chico. Só de você perder a sua mãe, aquele carinho, aquela proteção, já é uma dificuldade. O seu pai foi entregando os filhos porque não tinha condição material e não tinha condição também de educá-los. O Chico foi parar com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia, e é interessante, né, querido Sérgio, que o Chico falava para o professor Ramiro Gama, para os amigos, das lutas que ele passou, mas nunca com ódio no coração, nunca com aquele sentimento de vítima, com aquele sentimento de que eu sou um coitado, de que o meu sofrimento foi maior do que o dos outros. O Chico já demonstrava uma resignação para uma criança de 5 anos de idade. Então isso é muito interessante. Agora, falando propriamente dessa história, olha a submissão desse espírito ao diálogo com a sua mãe que veremos daqui a pouco. Interessante, André. A gente começa a perceber a grandeza de Maria João de Deus. E a gente percebe a grandeza da mãe quando o Chico começa a psicografar aos 17 anos, mas aos 21 começa a publicar os seus livros e em seguida o segundo livro que ele publica é exatamente Cartas de uma Morta, mostrando a grandeza da mãe viajando por esses planetas que compõem o nosso sistema solar. Então nós começamos a perceber a grandeza de um espírito. E é interessante, André, que essa cena ocorreu numa quinta-feira. Na quinta-feira à tarde, Chico tinha o hábito de ir ao fundo do quintal, no meio das árvores, em especial perto de uma bananeira. Ele espalmava as mãos e orava como a mãe havia ensinado, o Pai Nosso, o Ave Maria. E a mãe então, Dona Maria João, sempre se apresentava a ele. Chico estava chorando muito naquele dia, não é? E ele pergunta então para a mãe, que a mãe pergunta, o que você está chorando, Chico? E ele pergunta, mãe, eu devo participar dessa simpatia? E a mãe, veja que espírito, ela diz, você deve obedecer, meu filho. E o Chico fez um questionamento, uma pergunta, a senhora acha que eu devo lamber a ferida de Moacir? E é interessante que a mãe, esse espírito altruísta, esse espírito de alta envergadura, diz, mais vale lamber ferida que fazer aborrecimento aos outros. Falou o espírito da mãe, você é uma criança e não deve contrariar sua madrinha. Veja, André, os espíritos puros, eles sabem as nossas dificuldades na Terra e sabem o que a gente tem que passar. Eu penso que Chico, mesmo na condição dessa envergadura espiritual que você menciona, Chico precisava dessa ostentação espiritual com muita força, com muita veemência, para continuar despertando nele aquele espírito evoluído que ele já era, mas dando-lhe força, coragem, para que ele pudesse suportar essas dores e esses momentos de dificuldade. É verdade. Nós vemos que a vida do Chico, desde criança, ela foi marcada por essas dificuldades. E nós vemos que a mãe, estando do outro lado, já não podia dar aquele amparo total, porque já não estava mais revestida do corpo físico. Ela demonstra também um fato muito interessante para os pais da atualidade. Os pais da atualidade assumem para si os problemas dos filhos e inibem com que os filhos possam crescer com as suas próprias pernas. A mãe do Chico incentivou o Chico a ser uma pessoa melhor. Meu filho, se te propuseram isto, e nesta situação não tem para onde você fugir, você é indefeso, você é pequeno, você depende da sua madrinha, você vai para onde? Eu acredito que é melhor você se submeter a isto. É melhor você fazer porque pode acontecer coisa pior. Então, é uma lição também para os pais, para as mães que nos ouvem neste momento. Quando tivermos à frente de uma educação de um ser, de um filho, de um neto, de um sobrinho, de uma criaturinha que aparece na nossa vida, tido por obra do acaso, que sabemos que o acaso não existe, peguemos
Esses pequenos exemplos de Maria João de Deus, desde os programas anteriores que nós já estamos vendo, ela sempre desenvolvendo e incutindo na mentalidade do Chico o quê? A resignação, a calma, a oração, a confiança em Deus, o renunciar, o ver o lado do outro. Então isso daí merece da nossa parte também uma atenção para compreendermos o desenrolar da história. É verdade, André, porque quando nós nos propusemos a fazer esse tratado, que é um programa sobre a vida de Chico Xavier, nós sabíamos que seria um grande desafio. Porque falar de Chico Xavier é muito difícil. Falar de uma pessoa como nós é fácil, porque nós conseguimos enxergar os defeitos, os erros, os vícios, as mazelas. Mas falar de uma figura como Chico Xavier é muito difícil. De uma mãe extremamente amorosa, mas ao mesmo tempo encorajadora. Veja, André, essa lição, você de uma maneira sublimada, faz uma referência sobre isso. Hoje, quantas mães colocam os filhos a perder? Quantos filhos hoje estão nas drogas? Porque as mães, os pais, poderiam ser mais ativos, relaxam com a educação dos filhos, passam a mão na cabeça em tudo, sustentam os filhos mesmo diante daqueles momentos difíceis, não ensinam os filhos a trabalhar, mantém-se os filhos na ociosidade. Então nós percebemos que muitos erros hoje são cometidos pelos pais, principalmente pela figura de uma mãe que está mais ligado aos filhos. É aquela que está mais perto dos filhos, é aquela que, na verdade, tem mais contato com o filho, mesmo porque ao seu lado aquele espírito fica 9 meses, tendo esse contato direto, depois nasce, depois continua junto. Então, André, a gente percebe que não é fácil, só uma mãe de uma grandeza dessa natureza poderia dar ensinamento desse jeito, não é? Interessante, André, dando continuidade, porque aquele menino continua a perguntar. Só antes, as ideias vão vindo, não é? Nós estamos agora para lançarmos um novo programa pela TV A Caminho da Luz, que é o estudo do livro Missionários da Luz. Já estudamos Nosso Lar, já estudamos Os Mensageiros, e é interessante que nós vimos há um tempo atrás um estudo falando de André Luiz narrando pelas mãos do Chico, falando exatamente um caso de uma mãe que ela deu a oportunidade de 4 criaturinhas assumirem um novo corpo físico. Só que a falha desta mãe, e lógico, do casal, não podemos culpar apenas a mãe, foi o excesso de mimo, o excesso de que tudo pode. E aqueles 4 companheiros que vieram sob a sua tutela foram se perdendo ao longo da vida, chegando no plano espiritual com menos de 40 anos de idade. Aquela companheira desencarnou, aquela mãe. Ela não era uma mulher ruim, não tinha um coração ruim, não era uma pessoa que fez isto premeditado. Ela fez por excesso de amor e de carinho, como Alexandre fala. No mundo espiritual, ela se preparou por 40 anos para que pudesse assumir novamente esses 4 filhos como seus novamente. Dos 4, 2 viria sem poder andar. O outro com graves problemas a nível mental. E a melhorzinha seria a filha, que também teria sérios problemas. E para agravar, ficaria viúva muito jovem. Então nós vemos o caso da mãe de Chico, incentivando o seu filho a, naquele momento, procurar ver o outro lado da história que estava oculto pelo seu sofrimento. É verdade. Aquela criança, né, com toda aquela inteligência, faz uma pergunta. E a senhora, mamãe, crê que isso poderá curar a doença? E a mãe responde, não, isso não é um remédio. Lamber a ferida não é um remédio. Mas dará bom resultado para você, porque a sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. E ela percebeu que o menino hesitava. O menino estava ali em dúvida. Continuou a mãe, seja humilde, meu filho. Se você ajudar a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. Então aqui, André,
nós já começamos a ver aquilo que Allan Kardec traz sobre as palavras de Jesus, sobre a questão da fé, mostrando para todos nós que a fé transporta a montanha. Há uma coisa interessante na narrativa do Chico, é quando a mãe diz a ele assim: se você fizer as coisas direitinho, você fará com que nós te ajudemos. Então isso é uma coisa muito interessante, André, para as nossas análises, porque a gente começa a perceber que os espíritos estão junto conosco. Eles também se condoem com a nossa dor, mas sabem da necessidade para alcançarmos a nossa evolução. Então nós vemos nessa história muitos motivos para a meditação. E um outro fato interessante que nós precisamos ver com calma é a potência mediúnica daquela criança. Porque nós sabemos que se o Chico não tivesse a mediunidade que tinha, por mais que a sua mãe o amasse, não poderia plasmar a cura em Moacir se o Chico não fosse o doador da energia. Por mais que a mãe ficasse triste, porque olha, nós sabemos hoje que lamber uma ferida não vai solucionar o problema. E só solucionou porque do outro lado tinha o Chico, que com humildade e por devoção à sua mãe fez o que ela pediu, sem reclamação, porque aquela criança falou assim, se sentiu protegida, eu estou calmo, porque minha mãe vai estar comigo. Eu vou fechar meus olhos, eu vou lamber e não vou sentir nada. E o Chico doou toda a energia que precisava, a espiritualidade, sua mãe e outros espíritos amigos, manipulando aquelas energias que o Chico era portador, durante estas 3 sextas-feiras, lambendo a ferida, realmente gerou o amparo, o alívio e a restauração dessa situação. É interessante, né? Quando a mãe fala que nós faremos o remédio, nós do mundo espiritual, depois tem uma entrevista que o Chico dá, quando foi perguntado sobre isso, ele diz que enquanto ele fechou os olhos para lamber essa ferida no dia seguinte, não é? Porque isso ocorreu na quinta-feira, ia começar a primeira sessão na sexta-feira. O Chico conta que ele fechou os olhos, sentiu a presença da mãe, e quando ele foi lamber a ferida, é como um pó foi colocado. A mãe fazia com que um pó fosse colocado nessa ferida. E ele via aquele pó sendo colocado, e ele conta que ele deu como se fosse uma apagada, talvez um processo assim de hipnose, onde ele fala que ele não viu aquela cena, ele não guardou, não registrou. É como se os espíritos houvessem, naquele momento, bloqueado ele daquilo ali. Talvez um momento de êxtase, naquele momento que ele estava ali fechando os olhos, os espíritos então anularam um pouco aquele sofrimento daquela criança. E ele pôde ver então a mãe colocando o remédio na sua ferida. Então essa história merece sempre ser realçada, porque na atualidade nós temos visto todo este avanço tecnológico, todo este avanço da comunicação, e nós estamos distanciando um pouco destas figuras que o Espiritismo teve, como Chico Xavier, Dr. Bezerra, professor Eurípides Barçanufo, Allan Kardec, os contemporâneos de Allan Kardec, os contemporâneos de Chico Xavier, e nós estamos muito focados nestas palavras que são importantes, mas estes exemplos mostram para nós que o caminho é o da humildade, é o da simplicidade. Hoje, a criatura humana se deslumbra pelo que o materialismo pode lhe dar, pelo que ele pode adquirir. E o Chico é uma figura que, desde tenra idade, foi colocado à prova que muitos de nós teriam dificuldade de você ver uma ferida aberta. Por mais que a gente creia nos espíritos, por mais que a gente creia no mundo espiritual, por mais que a gente saiba que não está desamparado, será que nós teríamos coragem de fazer o que o Chico fez? Se submeter a uma situação desta? Será que nós conseguiríamos ouvir o plano espiritual e dizer assim, seja humilde, e nós não brigarmos com o espírito? É difícil, e o Chico mostra para nós, é evidente, o Chico está num grau evolutivo bem à frente nosso, mas um dia nós seremos o Chico também. E casos como de humildade,
o de resignação. Veremos no próximo programa já o Chico recebendo a notícia de que aquela situação não iria ficar perpetuamente do modo que está. Nós vemos que o plano espiritual está procurando sempre a melhoria para nós os encarnados. Então, André, aqui já partindo para o final dessa história, nós aqui encontramos fatos interessantes, não é? No final da terceira sexta-feira, quando o Chico abre os olhos, o Chico percebe que a madrinha estava contente porque a ferida já havia praticamente cicatrizado. Então, Dona Rita estava muito contente. Foi nesse momento que ele viu uma cena muito interessante. A mãe, Maria João de Deus, abraçou a Dona Rita, a envolveu na vibração de amor. E nesse momento, Dona Rita se sentiu bondosa. E a Dona Rita, sobre aquela influência da mãe, diz: muito bem, Chico. Você obedeceu direitinho, louvado seja Deus. E ocorreu a partir daí uma cena muito interessante. Depois de 2 anos de flagelação, André, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfos e sem vergões. Isso é o que nós vemos também, André, nos nossos trabalhos de desobsessão. Quando aquelas entidades chegam com o coração pulsando ódio, raiva, rancor, quando a gente vai envolvendo aquele espírito naquela atmosfera de amor, não num primeiro momento, mas nós vamos percebendo que aos poucos aqueles espíritos vão curvando, até que eles, um belo dia, derramam uma lágrima. É quando eles começam a sentir o amor, a sentir que eles também estão sofrendo, a sentir que as perseguições para eles também estão ficando maçante. Então a gente percebe, né, que é no momento que esses corações abrem, a gente percebe que os espíritos superiores aproveitam aquele momento para os envolver. E de fato vemos isto no dia a dia, no mediúnico, nas pessoas do nosso lado. Aquela moça, aquela senhora, Dona Rita de Cássia, madrinha do Chico, ela não foi tocada pela palavra, ela não foi tocada por um livro, ela foi tocada por uma ação do Chico que gerou uma repercussão espiritual e levou ao alívio. É a ação que vai mudar o mundo, é a ação que vai incentivar as pessoas a dar o seu melhor. As palavras são importantes, os livros são importantes, tudo isso é importante, é evidente, mas o exemplo é o que vai ficar. E é isto que fez o Chico ser o que é. O exemplo, não os livros, não as palestras que ele proferiu, não os títulos que ele recebeu, mas o amor que ele colocou ao atender uma mãe que perdeu o filho, ao consolar um pai que perdeu um filho, a ajudar um avô que perdeu o neto. Então nós começamos a ver que é este o caminho que o cristão, que o espírita é convidado a seguir, a dar o exemplo na sociedade. Muitas pessoas perguntam, né, já agora indo para o final do programa, se Chico poderia não ter passado todo esse sofrimento. E a gente diz que sim, lógico. Mas por que os espíritos superiores, todos eles, passam por uma vida repleta de dificuldades? Exatamente para mostrar que os espíritos superiores já compreenderam o processo da dor. É diferente a dificuldade que Chico passou e a dificuldade que nós passamos. Para Chico, isso é simplesmente um contexto natural da sua vida. E ele teria que passar por isso, senão nós iríamos dizer assim: o Chico não teve problema na vida, não teve dificuldade, por isso que ele faz o que ele faz. Na grande verdade, ele fez o que ele fez na questão do passado, quando ele passou entre nós, porque o Chico tinha um espírito evoluído. Chico era um espírito grandioso. Estamos encerrando o nosso programa. Chico Xavier, um homem chamado amor. Vamos deixar aqui o nosso WhatsApp, 19997782794. Escreva para nós. Se você quiser assistir o programa novamente, está disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva em nosso canal. Queridos amigos, nós estamos encerrando o programa pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Até a semana que vem e um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.
Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.